Ricardo Paz Mamed fala das contradições da política de imigração do governo e do PS. Ricardo Costa alerta-nos sobre as originalidades da direita nacional em matéria de leitura de números da segurança. Ricardo Monteiro analisa as novas guerras na inteligência artificial entre a China e os Estados Unidos da América. São os comentadores sob os signos dos Ricardos, com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos Almeida. E ainda vamos poder analisar, no papel selado, as relações entre Trump e as grandes empresas tecnológicas. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Pedimos desculpa pela falta semana passada, mas houve aqui uns incidentes com as nossas vidas profissionais que impediram o encontro a três, e então resolvemos adiar isto uma semana. E esta semana temos muito para falar. Vamos começar com a política de imigração, o governo e o PS. Vamos ouvir o que o Ricardo Paz Mamed tem para dizer sobre isto. Portanto, das duas, uma. Ou vai haver uma nova manifestação de interesse, ou então vamos ter um acumular de gente a trabalhar de forma ilegal. As pessoas vão estar cá na mesma. É só uma questão de sabermos como é que as vamos querer. E eu acho que a tendência natural, por parte dos próprios empresários, dos interesses económicos desses setores, é pressionar os governos para enquadrar essas pessoas, e isso vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, e esse é o caminho natural. A ideia de que nós podemos resolver este processo, estas tensões, através da rede consular, é uma ideia bonita, que devia ter acontecido há 30 anos. Nós, neste momento, não temos... Passa-se a vida a falar dos cidadãos do Nepal e do Bangladesh. Portugal não tem consulados no Nepal e no Bangladesh. Estão à espera de quê? Que as pessoas vão a Nova Delhi, que vão fazer milhares de quilómetros para resolver os seus problemas. Não, as pessoas entram, sabem que têm oportunidade de emprego, metem-se no avião com visto de turismo, chegam cá, arranjam um emprego e de certeza que há de haver solução. Pode chega a berrar que isto é uma política de portas abertas. A verdade é que essas pessoas são necessárias, são chamadas, ficam a trabalhar, e os governos minimamente responsáveis, podem até ser irresponsáveis, mas a pressão que vão ter por parte dos interesses económicos é arranjar forma de enquadrar as pessoas. Portanto, seria bom que houvesse um bocadinho de sensatez e houvesse menos hipocrisia na forma de tratar estes problemas. Eu não estou a dizer que a forma de como se resolveu, como estava a funcionar a manifestação de interesses, é a forma ideal. Mas isso não tem nada a ver com a figura de manifestação de interesses. Tem a ver com o facto de o Estado, tal como nas áreas da saúde ou da educação, pôs muito poucos recursos na gestão dos fluxos migratórios no momento em que passámos de 400 para 1000 para mais de 1 milhão de imigrantes. E assim é óbvio que se acumulam processos e a certa altura já não são geríveis, e a certa altura a imagem que se está a transmitir é: bom, nós vamos gerir isto de uma forma relativamente flexível porque já não temos forma de gerir de outro modo. E, portanto, era bom que deixássemos de usar a imigração como arma de arremesso político e começássemos a falar de forma sensata. Os atores políticos não estão a fazê-lo. Pedro Brinca. Muito bem, Paula, os atores políticos não estão a ser sensatos, como diz o Ricardo Paz Mamed? Não, aliás, a sensatez é coisa que de facto não tem existido à política. Eu começo por assinalar que, pegando aqui nos atores políticos, tem uma dificuldade tremenda em reconhecer méritos nas propostas dos adversários. E, de facto, a manifestação de interesse com os problemas que teria e com melhorias que pudessem ser feitas, tinha os seus méritos e que têm sido trazidos a público por quem está no terreno. Portanto, não faltam testemunhos nesse sentido, juristas de associações que prestam apoio a pessoas migrantes. O problema é que o tema da imigração tem sido abordado apenas nesta dicotomia do portas escancaradas ou controle de fronteiras. E isto não nos permite dar resposta às necessidades. A ideia que fica é que, para os decisores políticos, os factos, a realidade, vale menos do que as suas crenças e do que os seus interesses a cada momento. E o exemplo que Ricardo Paz Mamed dá é bem revelador disso mesmo. Como é que se entende que a rede consular pode ser uma solução quando ela não tem a abrangência necessária? E eu termino aqui com os empresários, também com estes players, não é? Porque eles têm expressado o seu descontentamento, porque continuam a precisar de mais mão de obra, portanto, em setores que são chave para a economia, como a agricultura e a construção, e fala-se na necessidade de 100 mil trabalhadores a curto prazo,
e está a ser negociado um protocolo, não é? A partir do qual o governo promete conceder vistos, primeiro falava em via verde, agora já não fala em via verde, porque diz que isto pode dar uma ideia de portas escancaradas, portanto voltamos aqui a estas dicotomias, mas este protocolo tem como um dos critérios que o patronato garante a habitação digna, contrato de trabalho, enfim, informação. E tendo em conta a exploração salarial que nós temos no país, em que os patrões não querem gastar nem mais um cêntimo com os trabalhadores, em que subtraem direitos sem pestanejar, porque o lucro nunca é suficiente, eu não sei como é que este critério da habitação digna, não é, vai ser utilizado, vai ser implementado, porque não tenho dúvidas de que vai ser muito difícil introduzir uma ideia de dignidade, que é isto que se está a querer vender, não é? Uma ideia de dignidade de acolhimento, quando a mentalidade que prevalece dentro, enfim, neste patronato, é de exploração e de indignidade. Portanto, como é que isto vai ser alcançado? Eu estou muito ansiosa para ver, para acompanhar, porque duvido que a tal habitação digna venha a surgir. Nuno, o PS e PSD parecem estar a aproximar-se neste assunto, ou nem por isso? Estão-se a aproximar porque estão a adotar a agenda da extrema-direita. Há uma produção de uma agenda sobre o problema da imigração que não corresponde minimamente à realidade. De facto, há uma subida num curto prazo do número de imigrantes de 400 mil para cerca de 1 milhão, ou para mais de 1 milhão, mas isso corresponde a uma necessidade do ponto de vista económico. É isso que dita esta chegada. Nós, aliás, podemos ver que, sob as mesmas regras que agora se dizem de portas abertas, elas não abriram portas numa determinada época e passaram a abrir noutra. Isto é, a manifestação de interesses não é de hoje. A legislação da manifestação de interesses é de 2007. De 2007 a 2015, como nós estávamos na crise das dívidas soberanas e estávamos sobre a batuta da Troika, o que aconteceu foi que a imigração não cresceu. E não cresceu porquê? Até diminuiu. Porque não havia trabalho, não havia necessidade desses imigrantes. A partir de 2015, os imigrantes vão chegando porque têm trabalho. Porque os imigrantes não vivem de subsídios, não têm redes familiares cá, isto é, só estão em Portugal se tiverem possibilidades de trabalhar. Portanto, aquilo que se verifica é que há uma produção política por parte da extrema-direita do problema da imigração, e essa produção política faz com que haja 42% dos portugueses, que há 30% de imigrantes em Portugal, onde haja pessoas que dizem que acham que há imigrantes a mais e simultaneamente que querem os imigrantes, e portanto isto cria uma situação ideológica de combate às chamadas portas abertas. Na realidade, o que o governo está a fazer é apenas multiplicar e aumentar o número de imigrantes que estão fora do quadro legal. E estando fora do quadro legal, estão fora dos direitos sociais e dos direitos políticos e ganham ordenados muito próximos do salário mínimo, ordenados às vezes por vezes, com muitas horas de trabalho a mais. E, portanto, a realidade é que este esquema de fechar fronteiras, aquilo que faz não é diminuir a imigração, mas aumentar a imigração ilegal. Há um sociólogo holandês que é especialista em imigração, Wijn Haas, que diz duas coisas engraçadas, que a forma mais eficiente de controlar as fronteiras é abrir essas mesmas fronteiras. Porque quando elas estão totalmente fechadas, o que acontece é que os imigrantes não saem para ir para a sua terra, não saem para ir para outro país e, portanto, permanecem cá dentro. E outro aspecto que ele dá é que o número de migrantes existentes no planeta e nas várias regiões é mais ou menos estável há dezenas de anos. Portanto, esta questão é de facto uma questão de produção política e ideológica, de criar determinados problemas, como os problemas da sociedade, quando na realidade, se formos a ver do ponto de vista estatístico, os problemas são outros. Não são nem a imigração nem a segurança, mas são provavelmente o Serviço Nacional de Saúde, a habitação, os salários, etc. Eu creio que nenhum partido, tenho ideia disso, tem um programa de abertura completa das fronteiras escancaradas à imigração e, portanto, creio que ninguém defende isso. Acho que nunca vi isso escrito em programa político nenhum, nem me lembro de nenhum dirigente político
andar a dizer isso. E, portanto, isso cria, de facto, um problema na discussão. Digamos, esta ideia vencedora de que há uns que querem escancarar portas e outros que querem fechar a 7 chaves. E, de facto, depois, digamos, os problemas novos que a vida de 1 milhão de pessoas, de repente, trazem ao país, acabam por não ser discutidos com a sensatez necessária. E aquilo que o Ricardo Paz Mamed levanta é, de facto, pôr um pouco o dedo na ferida. Eu, por exemplo, nas propostas do PS e do PSD, que de facto se aproximam muito, e não sei se têm mérito ou demérito, há ali uma parte de técnica que me ultrapassa completamente, mas há uma coisa que eu reparo. Nenhum dos dois partidos apela a que haja mais meios para a autoridade do trabalho fiscalizar aquilo que as empresas fazem com os imigrantes. Nenhum. Prefere, é a manifestação de interesse, é a questão da AIMA ter mais gente ou menos gente, se hão de ser nos consulados ou há de ser centralmente que os imigrantes tratam dos seus processos. Tudo isso. Agora, fazer pressão do lado das empresas, nomeadamente dando reforço e orientações para a autoridade, para as condições de trabalho, ir às empresas, verem condições efetivas os imigrantes estão a trabalhar. Imigrantes e os outros, já agora. Não é? Mas, digamos, combater aquilo que me parece, de facto, o aumento de ilegalidades, se não mesmo de criminalidades associado ao aumento da imigração, que é, digamos, colocar as pessoas a trabalhar em condições fora da lei, em quantidades muito grandes. E não parece que isso esteja a ser feito. O que eu vejo, pelo menos nos noticiários, é que neste processo todo, que é um processo de trabalho, os imigrantes não são alvo de ações de fiscalização da autoridade para as condições de trabalho. Provavelmente porque não pode ou porque não tem orientações para isso. E, portanto, julgo que há aqui um desfoque, de facto. Há demasiada análise sobre a origem dos países em que estes imigrantes vêm e não sobre as condições de trabalho que eles têm. E julgo que isso coloca um problema à esquerda. A esquerda precisa discutir este problema sem ultrapassando o problema da xenofobia que acaba por estar associada sempre que se tenta resolver este problema. E a solução para isso é, de facto, discutir as condições de trabalho associadas a estas pessoas e exigir, por parte das autoridades, que essas condições de trabalho se apliquem, obrigando o patronato a cumprir a lei. Basicamente é isto. Cumprir tanto para imigrantes como para quem já nasceu cá e é português. Podemos mudar de assunto ou querem fazer mais algum comentário sobre este tema? Parece que não. Muito bem. Acabou o tempo. O Ricardo Costa fala sobre outro assunto que anda muito na berra, os números da segurança. Afinal, vivemos ou não num país seguro? Vamos lá ver. Hoje eu ouvi o Carlos Moedas, que é uma pessoa que eu prezo muito, dizer uma coisa sobre a criminalidade, que isto é um mundo de pernas para o ar. De repente... Ele tem toda a razão. Não, há aqui um ponto que é... Desculpa, há aqui um ponto que é meio bizarro, que é de repente o Primeiro-Ministro, vários presidentes de Câmara, vários políticos, discordam dos números da polícia, que é uma coisa que eu nunca vi na vida. É um relatório oficial. Não, é. Agora, mas o que... É um relatório estranho. Não, mas pois nós agora achamos relatórios estranhos da polícia. O que eu acho estranho aqui é... Eu não percebo do assunto para dizer o que é que está certo. Não entro para aí. Percebe que é uma falta de mas não me vão dizer, não é habitual, e já acompanho a política há muitos anos, não é habitual ver primeiros-ministros ou presidentes de Câmara ou líderes partidários a discordarem de relatório de dados do diretor da PJ ou da polícia, ou da PSP. Não é habitual. Eu não estou a dizer que eles estão certos ou errados, desculpem, não é habitual. E não é. E porquê é que acontece? A grande questão para mim é que estão todos muito preocupados com o tema. Tudo bem, é uma opção política que preocupa as pessoas e, na minha opinião, não é nem de perto, nem de longe o principal problema do país. Nem o principal, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. Ora bem, já agora começava eu. Tenho aqui a imagem da capa do Diário Notícias que deu origem a este assunto, que é uma primeira página onde se revela o relatório da Polícia de Segurança Pública, que diz que, até agora, pelos dados da própria Polícia de Segurança Pública, em Lisboa houve uma baixa de 10,4%
em 2024, portanto, este ano, uma baixa de 10,4% na criminalidade grave e violenta e uma baixa ainda maior, de 12,6% na criminalidade em geral. Mas esta capa é muito curiosa, independentemente da polémica que o Ricardo Costa analisa, que nomeadamente as declarações de Carlos Moedas, que ficou muito agastado com estes números e parece que desejava que houvesse mais crime, que desejava que houvesse mais sangue em Lisboa para ele poder ser um bom presidente da Câmara a exigir polícias em Barda a percorrer os principais bairros de Lisboa. Mas esta capa é curiosa porque tem muito a ver com o que o Nuno estava a dizer há bocadinho, que é, e que o próprio Ricardo Costa disse agora, que é a hierarquização das coisas importantes. Temos a manchete: criminalidade em Lisboa registra a segunda maior descida em 10 anos. A seguir temos saúde. É o segundo. O primeiro tema é a segurança, o mais importante. O segundo importante, tempo de espera para urgentes na Amadora Cinta chegou a 34 horas. Portanto, a saúde é um tema menos importante que a segurança nesta primeira página. E terceiro assunto, o número de abrangidos por despedimentos coletivos dispara 59% em 2024. Assuntos do trabalho, do desemprego, são um terceiro tema atrás da falsa ideia de que há insegurança em Portugal e atrás dos problemas da saúde. Acho que isto revela um pouco, e se calhar também aqui faço a autocrítica. Nós aqui, se calhar, descuramos, por exemplo, os assuntos de trabalho. Há muito tempo que não discutimos, tenho ideia disso, assuntos relativos com isto. E parece-me que isto, de facto, há um desfoque provocado pelo agendamento, nomeadamente por parte da extrema-direita, de assuntos que lhe interessam, e um desfoque de assuntos que realmente estão a percorrer o país de uma forma mais subterrânea e com menos debate público, e que afetam muito mais pessoas do que aqueles que interessam à extrema-direita puxar e destacar. Enfim, queria só fazer esta nota antes de começarmos. Nuno, sobre aquilo que o Ricardo Costa disse, que te parece? Bom, eu acho que, mais uma vez, é uma questão de criação de um terreno político, isto é, a extrema-direita tem conseguido impor a sua agenda política. E é uma agenda política que oportunisticamente é usada por outros atores. Nós vemos isso muito claramente, porque quando em julho de 2024, depois das europeias, o Centro de Estudos da Católica faz uma grande sondagem sobre as preocupações dos portugueses. As preocupações dos portugueses, em primeiro lugar, tinham o Serviço Nacional de Saúde, em segundo lugar, tinham os baixos salários, em sexto lugar entrava a imigração apenas com 6% e a criminalidade não estava lá. Isto é, a mesma sociedade, meses antes, não tinha a criminalidade como o grande problema e a grande questão. Neste momento, a multiplicação estratégica de notícias, a deriva para esta questão, parece tornar isto uma grande questão, mesmo quando as estatísticas o desmentem. E isto é o que se verifica. O que é extraordinário nisto é que as estatísticas afirmam que temos dos anos com mais baixa criminalidade sempre, onde desce a criminalidade e desce a criminalidade violenta. E o que é que faz o autarca da cidade? O autarca da cidade diz que esta é uma cidade em que o crime violento, os assaltos à mão armada, os assassinatos campeiam por aí. Quer dizer, para além de uma declaração mentirosa, é uma declaração irresponsável. Porquê que ele faz essa declaração? Por um lado, porque está a namorar o eleitorado da extrema-direita, mas por outro, porque se o seu mandato for analisado do ponto de vista da recolha do lixo, do ponto de vista da habitação, do ponto de vista dos transportes, é um desastre total. E então há necessidade de criar um fator emotivo forte que abafe essas questões, como abafa as questões relacionadas com o trabalho e as condições de trabalho. Temos aqui uma declaração irresponsável, porque temos uma cidade em que parte da economia vive do turismo e, portanto, se isto for o discurso, é um discurso que afasta o turismo, mas também temos uma declaração muito oportunística, porque pretende fazer fugir a discussão autárquica, que se realiza daqui a um ano, para as questões importantes da cidade e passar a discutir uma não questão do ponto de vista estatístico. Depois temos o ridículo dele afirmar que não falaram com as vítimas. Bom, quem não fala com as vítimas normalmente é o Sr. Presidente da Câmara. Quando aquele triplo assassinato
que ele fala, ele nem sequer se dirigiu às famílias. Ele obviamente, foi uma pessoa afetada do ponto de vista mental, etc., que o fez, portanto, é uma coisa que poderia acontecer sempre, mas foi um assassinato que foi num bairro camarário e o presidente nunca se dirigiu sequer às famílias, nem sabe qual é a situação delas. Paula, faz favor. A observação do Ricardo Costa é muito pertinente e eu reitero aquilo que disse há pouco, não é? Nós estamos rodeados de decisores políticos que, pelos vistos, insistem em ignorar os factos e a realidade e preferem navegar sobre crenças, percepções, enfim, que vão ao encontro dos seus interesses. Então, ao mesmo tempo que defendem as polícias, de cada vez que existem suspeitas de violência policial, que é preciso confiar nos agentes, deixá-los trabalhar e por aí fora, pelos vistos, esta confiança, esta posição só se aplica quando essa atuação não coloca em causa as suas narrativas. Portanto, Carlos Moedas, Montenegro, Leitão Amaro e a direita, no seu todo, têm insistido na ideia de que há um aumento de criminalidade no país e, mais do que isso, associam mesmo ao aumento da imigração. A única coisa, quer dizer, é de facto indesmentível que há um aumento da imigração, como estivemos a comentar há pouco, mas ao mesmo tempo também é indesmentível que não há aumento de criminalidade. Portanto, a direita está a mentir de forma escandalosa, com um impacto concreto nas circunstâncias de vida das pessoas, porque a partir do momento em que criminalizamos grupos, nós estamos a colocar alvos sobre as suas costas, nós estamos a abrir caminho para a xenofobia, para o discurso de ódio e até para agressões físicas, não é? E tudo isto está a acontecer com o alto patrocínio da direita. Muito bem, vamos passar para a guerra da inteligência artificial, que teve um momento muito animado esta semana, quando uma empresa chinesa conseguiu apresentar um resultado de inteligência artificial semelhante à que as grandes empresas norte-americanas conseguiram, mas com um investimento muito inferior. Isto deu cabo das ações, durante pelo menos uns dias, de uma série de empresas tecnológicas norte-americanas e uma grande polémica. Ricardo Monteiro analisou esta questão. Disse que o primeiro verdadeiro near competitor, ou seja, concorrente próximo que os Estados Unidos têm desde a queda do Muro de Berlim é a China. Mas não é propriamente um concorrente a nível geoestratégico do ponto de vista militar, embora também o seja. É sob o ponto de vista económico e é aí que dói. E dentro da economia, naquilo que é a alta tecnologia e ainda dentro desta, naquilo que é a corrida à inteligência artificial. Portanto, isto é o que está em jogo, não é? E realmente o que nós temos aqui perante nós é como quem tem menos recursos, menos dinheiro e menos acesso aos famosos GPUs, que são Graphic Processor Units, que são processadores, digamos, de última geração que são capazes de processar dados em paralelo e em simultâneo em enorme quantidade e que são necessários aos LLM, que são os Large Language Models, como é o DeepSeek, como é o ChatGPT, como é o Claude, etc., como é o Gemini, enfim, como todos eles. A verdade é que, com muito menos dinheiro, aparentemente apenas 5,7 milhões de dólares, conseguiram criar este famoso DeepSeek, enquanto que estamos a falar de mais de 100 milhões de dólares para os concorrentes norte-americanos. Portanto, fizeram com menos recursos financeiros e, também não é despiciando, cada vez que é feita uma pergunta, um query gasta infinitamente menos eletricidade, porque um dos gravíssimos problemas da inteligência artificial é o seu enorme consumo de eletricidade. Para lhe dar uma ideia, a OpenAI está ligada à Microsoft e a Microsoft só no ano passado aumentou o seu consumo de energia elétrica em 27%. Portanto, mais uma fonte para nos afrontar nesta história que é a alteração climática, porque, obviamente, muita da energia tem origem fóssil e, portanto, contribui para o efeito de estufa. E, portanto, eles até isso conseguiram, entre aspas, resolver na medida em que precisam de menos energia. Mas deixe-me acrescentar alguns números, porque merece a pena saber do que é que estamos a falar. A queda de valor da NVIDIA na segunda-feira passada é o dobro do valor da indústria automóvel inteira na Europa. A capital... Ora bem, Nuno, começa tu. O que achas desta guerra tecnológica?
Bom, eu começava pelas últimas palavras que ouvimos do Ricardo, que é estes 600 mil milhões de dólares de queda de valor na bolsa da Nvidia, é significativo daquilo que está em disputa. Mas era importante perceber que nós, neste momento, estamos num péssimo cenário. Com ou sem inteligência artificial chinesa, aquilo que está a acontecer nesta revolução científica da inteligência artificial e dos computadores é que, em vez de estarmos a estreitar a margem de desigualdade das pessoas, estamos a aumentar. Cada vez mais o poder em relação à internet, à inteligência artificial, está centrado no mínimo de empresas e a atuação dessas empresas permite haver enfim, uma criação de um fosso social ainda maior. Nós não temos uma revolução tecnológica democrática que consiga arranjar melhores condições de vida para toda a gente. Nós estamos a criar uma espécie de despotismo tecnológico ligado aos setores mais conservadores e direitistas da política, que é simultaneamente uma garantia do poder desses setores nessa aliança e, ao mesmo tempo, uma garantia do monopólio dessas empresas em relação às nossas ideias e em relação à nossa vida. E, portanto, esta história do desenvolvimento da inteligência artificial normalmente é uma discussão filosófica chamada sobre a singularidade tecnológica, isto é, o momento em que as máquinas se tornam mais inteligentes que os humanos. Mas isso pode ser um momento mitológico que nunca existirá, mas aquilo que nós estamos a verificar agora é que há uma tecnologia da desigualdade, uma tecnologia da desigualdade absoluta, e aquilo que podia ser uma fonte promissora em relação à humanidade, de descobertas, de multiplicação de capacidade de haver trabalho, libertar trabalho humano para outras coisas, tem sido uma fonte de escravização maior da humanidade. Paula, preocupa-te isto, esta guerra da inteligência artificial? Bastante. Aliás, esta semana tive uma conversa bastante quente com algumas pessoas que são cegas defensoras da inteligência artificial, mas, como sempre, não é? Esta cegueira tem que ver com aquilo que beneficiam dessa área. Portanto, não são pessoas imparciais nas análises que estão a fazer do potencial da inteligência artificial, que sem dúvida existe. Mas é indiscutivelmente um terreno de disputa de poder cada vez mais, onde o pior do capitalismo sobressai, onde a propaganda é feita através do marketing, não é? O preço das coisas é fixado não em função daquilo que custam, mas daquilo que nos fazem crer que elas valem. E o que nos têm dito sobre a inteligência artificial é que ela é absurdamente dispendiosa, portanto não é um campeonato que possa ser disputado por mais do que meia dúzia de iluminados. Portanto, os outros, se quiserem apanhar o barco, têm de se sujeitar à investigação e aos recursos que estes barões da tecnologia decidem disponibilizar ao preço que lhes apetecer. E então é mais uma frente capitalista que, conforme o Nuno estava aqui a referir, acentua desigualdades, que é isso que faz, explora-se muitos e muitos para enriquecimento de pouquíssimos. E este DeepSeek veio, pelo menos, trazer aqui ou demonstrar que, afinal, ao contrário do que o marketing da excepcionalidade americana tem vendido, é possível fazer tanto, ou pelo menos muito aproximado, com muito, muito menos. E esta ênfase no menos é de facto relevante, porque estamos a falar de uma diferença, conforme o Ricardo Monteiro assinalou, de cerca de 6 milhões de dólares para mais de 100 milhões de dólares de investimento. E qual é que poderá ser o grande impacto disto? Se de facto o DeepSeek cumprir aquilo que promete, de ser open source ou parcialmente open source, com o código aberto ou semi-aberto, isto vai permitir que outros programadores, não é? outras pessoas, outros players, colaborativamente possam trazer inovação sobre esta inovação. E temos aqui uma mudança que é fundamental a cumprir-se, que pode colocar efetivamente a investigação tecnológica ao serviço do bem comum, resolvendo problemas à escala global e funcionando como devia ser. Um recurso acessível e não um segredo guardado a 7 chaves para alimentar negócios. É preciso, obviamente, esperar para ver se estas promessas de abertura se vão cumprir, sendo que, naturalmente, já têm surgido uma série de campanhas para desacreditar esta possibilidade, a partir da ideia de que os nossos dados estão profundamente inseguros neste DeepSeek, como se eles estivessem seguros nas alternativas.
Sim, por acaso os investimentos da OpenAI e das outras companhias são muito acima dos 100 milhões de dólares. Estamos a falar de milhares de milhões de dólares de diferença. Só que também, parece-me, eu tive curiosidade quando apareceu a notícia de estudar um pouco melhor o que é o DeepSeek e a forma como funciona, e parece-me que há, na generalidade do debate, um desfoque em relação àquilo que o DeepSeek pode trazer de novo nesta área, que não parece que seja exatamente digamos, tratar o processamento de dados com menos meios, também é isso, mas com menos meios do que as outras companhias norte-americanas estão a fazer. As outras companhias norte-americanas, quando o DeepSeek apareceu com a versão 3 em dezembro, começaram logo a trabalhar em processos semelhantes, que basicamente, digamos, é um processo de roubo, como aliás toda a inteligência artificial é um processo de roubo. O que aconteceu é que o OpenAI, que aliás no princípio era em código aberto e open source, era também cheio de boas vontades, depois quando a Microsoft se meteu no assunto acabou rapidamente essa generosidade, mas digamos, enquanto foi preciso explorar e procurar a colaboração de toda a gente para aquilo evoluir, de facto foi de open source, quando aquilo começou a ter rentabilidade deixou de ser. O que o OpenAI, que foi digamos, a primeira grande companhia a conseguir ter êxito nesta área, o que ela fez foi ir a toda a internet e roubar dados. Os nossos dados, os dados dos cientistas, os dados dos criadores, os dados... Qual é a diferença do DeepSeek? O DeepSeek, basicamente, há uma insinuação da direção da OpenAI sobre isso, mas eu estive a ver depois alguns técnicos a falar sobre o assunto. Basicamente, o que o DeepSeek fez foi, em vez de percorrer toda a internet, foi à OpenAI buscar o que eles já tinham filtrado para ir buscar o que é bom e, portanto, exige menos processamento. Estou, obviamente, do ponto de vista técnico, a simplificar muito o que eles fizeram. O que eles fizeram tem muito mérito do ponto de vista técnico e, de facto, tenho, por outro lado, a sua capacidade de inovação tem uma coisa que essa sim me parece revolucionária em relação à situação anterior. É que nós podemos fazer download do programa, dos programas que eles têm e processar localmente, num computador relativamente banal, um processo de inteligência artificial quase tão eficiente quanto aqueles que conseguimos online. E isso permite a empresas, a pequenas empresas ou até grandes empresas, produzirem localmente programação, escrita, traduções, adaptar um processo de inteligência artificial aos seus processos de trabalho. E isso sem estar dependente sequer de uma ligação à internet. E isso é, de facto, algo que é mal comparado, talvez. Quando eu comecei, nos anos 70, a aprender programação e interessei muito por informática e tirei alguns cursos de linguagem informática, ainda tirei num mainframe gigantesco que ocupava uma sala inteira, porque ainda não havia computadores pessoais. Ainda não havia o PC, aquilo que nós chamamos... E quando apareceu o primeiro PC, o primeiro IBM PC, e depois a seguir o Macintosh, etc., ele não conseguia fazer tudo o que o mainframe conseguia fazer, o que os computadores que ocupavam uma sala inteira conseguiam fazer. Mas conseguiam fazer o suficiente para que nas empresas, nos escritórios e em casa, muitas pessoas pudessem começar a fazer processamento computacional, nomeadamente processamento de escrita, cálculo, etc. E, digamos, o que o DeepSeek traz para mim de novo é isto, é poder trazer, digamos, uma versão PC da inteligência artificial. E isto, de facto, pode modificar muita coisa. Depois, há outra questão que é a guerra dos chips e das GPUs, que o Ricardo Monteiro estava a referir, e aí há, de facto, um problema geoestratégico. A maior parte destes chips são construídos em Taiwan. E Taiwan, um dia, deveria ser chinês. É o que, digamos, está projetado até 2050. Segundo os chineses, eles esperam até 2050 conseguir que Taiwan passe a ser incorporado na China. E isto cria um problema, por outro lado, digamos que os Estados Unidos, que são, apesar de eles serem produzidos em Taiwan, as empresas que os produzem são de nacionalidade norte-americana, portanto há uma localização, e o que os norte-americanos, e agora com Trump ainda mais, estão a querer fazer é impedir o acesso da China à compra destes chips. Isto vai criar uma tensão muito grande e é decisivo para que estas empresas, na parte, digamos, dos
mainframes, utilizando a minha analogia, da inteligência artificial, possam, de facto, conseguir um processamento maior. Parece-me também que as empresas norte-americanas vão ser pouco afetadas pela DeepSeek, sinceramente. Acho que rapidamente vão recuperar. O que me parece é que há um campeonato entre os Estados Unidos e a China e outros países que, como disse o Nuno no início, é uma guerra económica com um cariz meramente exploratório, capitalista, que não tem em conta, de facto, olha, a proteção do meio ambiente, como o Ricardo Monteiro também disse, porque isto implica a duplicação ou triplicação do consumo de energia no planeta, e isso não vai ser feito sem recurso a matérias poluentes, a exploração de matérias-primas poluentes, e creio que, digamos, o andamento que estávamos a ter em relação a isso, em relação ao combate às alterações climáticas e até, digamos, à proteção da saúde da humanidade em geral, vai ter um recuo muito grande à conta desta corrida para a inteligência artificial que procura lucros extraordinários. Nem sei se é criação de riqueza, é uma multiplicação, é um acumular de riqueza, mas com base em coisas que, sinceramente, não sei se são verdadeira riqueza. E, portanto, tudo isto, a China não está a competir no mesmo parâmetro capitalista que os Estados Unidos, e apesar de DeepSeek nesta fase inicial aparecer-nos com o código aberto e permitir o download do programa para ele correr localmente, desconfio que com o tempo as coisas serão muito parecidas, quer de um lado da República da China, quer do lado dos Estados Unidos da América, e isso, espero estar enganado, mas isso vai criar de facto uma bipolarização deste comércio que corresponde a um caminho que parece levar a uma bipolarização do mundo, que não sei se é bom para todos nós. Pronto, já falei muito sobre este assunto, mas ainda tinha mais coisas para dizer, mas enfim. É a tua veia geek, não é? Exato. Passemos então ao nosso papel selado. E vamos aproveitar uma notícia que também foi muito badalada durante esta semana, que é a Google, lá está, uma empresa tecnológica, que decidiu passar a usar, seguindo as ordens de Donald Trump, a expressão Golfo da América em vez de Golfo do México, para designar aquela região, mas apenas nos Estados Unidos da América. Ou seja, quem está nos Estados Unidos da América e for ao Google Maps vai ver que o Golfo do México passou a chamar-se Golfo da América, e se for ao México, ele chamar-se-á Golfo do México, e se for à Europa, continuar a chamar-se Golfo do México, e por aí fora. E, portanto, fizeram este favor ao Sr. Trump, e sobre isto o Nuno Ramos de Almeida tem certamente muitas coisas para dizer. Não, vou dizer muito poucas coisas. Primeiro aspecto que quando o Trump ganhou a primeira vez as eleições e ganhou o Brexit, houve um escândalo sobre a Cambridge Analytica que teria manipulado as eleições. Então o que era esse escândalo? O escândalo era que havia uma empresa que tinha acesso aos dados nossos do Facebook, aos likes, e então conseguia segmentar através dos nossos likes as nossas ideias políticas, permitindo depois quem atuasse do campo da propaganda política poder, com esse conhecimento do terreno, enviar as mensagens mais adequadas a esta segmentação. Este foi a grande escandaleira que mobilizou muita gente, discutindo na manipulação de eleições, em formas cada vez mais complicadas. Neste momento, o que é que nós temos? Nós temos que as principais empresas tecnológicas que dominam a internet, que dominam as aplicações que a maior parte da humanidade segue, estão nas mãos e são aliadas da extrema-direita. E, portanto, já não é segmentar os eleitores para lhe mandar uma mensagem, é pura e simplesmente segmentar a realidade. Eles alteram o algoritmo que é fechado, de modo a que determinados pontos de vista tenham maior expressão do que outros. Já acontecia isso de uma forma automática, quando a Shoshana Zuboff
falou do capitalismo de vigilância, ela dizia que o que acontece no algoritmo é que o algoritmo quer que a gente esteja presente o máximo de tempo possível nas redes. E então o que é que faz? Cria um conjunto de bolhas e um conjunto de conflitos e deixa passar ou dá prioridade a um conjunto de mensagens que aumentem esses conflitos e que nos permitam estar mais tempo na internet a comer com as coisas. Mas isso é a parte automática do algoritmo para maximizar a presença. Mas agora temos uma parte não automática, isto é, quando nós vamos ver a bendita inteligência artificial, estavam a dizer que a inteligência artificial não fala de Tiananmen, a chinesa. É verdade, mas a dita inteligência artificial democrática, se nós formos fazer perguntas sobre Israel e sobre a Palestina, veremos o viés que lá está colocado. Portanto, quer dizer, neste momento nós temos um conjunto de detentores de empresas de comunicação gigantescas que nos selecionam aquilo que nós devemos ou não vemos na internet a apoiar o poder de Donald Trump. E esta questão da Google é apenas uma anedota disso. Isto é, Donald Trump muda o nome de uma localização geográfica aceita internacionalmente e estas empresas fazem-lhe o favor de colocar o nome que ele quer. Paula, quem é que manda? É Donald Trump nas empresas tecnológicas ou é o contrário? Os dois. Pois, são os dois que mandam, não é? Mas isto é o perigoso mundo das inteligências, nestas inteligências que nós andamos aqui a promover também, não é? Porque, enfim, todos nós circulamos nesse mundo digital e acabamos por criar também uma dependência excessiva em relação ao mesmo, não só para comunicarmos as nossas ideias, os nossos projetos, mas e depois também, obviamente, a nível de todo o mundo empresarial, que não ter presença digital é o equivalente a não existir, não é? Portanto, e criou-se, de facto, essa dependência e agora estamos aqui a tentar lidar com estas distorções todas que estão muito, muito acentuadas, porque estamos num mundo cada vez mais polarizado, mas esse aproveitamento desse espaço sempre existiu. Em relação a Donald Trump, o que me ocorre dizer é que todo ele é reality show, não é? E entramos assumidamente numa era da política em que já não é a realidade que ultrapassa a ficção, mas a ficção que cria realidades. E esta foi a mesma pessoa que, no seu primeiro mandato, se referiu ao Haiti e aos países africanos como shithole countries. Portanto, o que estamos a viver é uma política de latrina. É isto. Eu vou citar aquilo que o responsável do Google Maps diz sobre esta matéria, que acho curioso, que é para justificar que nos Estados Unidos da América o Golfo do México passa a chamar-se Golfo da América. Ele diz que a Google tem uma longa prática de adotar alterações de nomes quando são atualizadas em fontes oficiais do governo. Eu só quero recordar que a Google foi corrida da China porque não aceitou que o governo chinês lhe desse orientações sobre o que podia ou não podia dizer. E, portanto, quando eles dizem que se têm... E aí foi uma campeã da democracia, da defesa da liberdade de expressão, etc. Agora, quando Trump pediu esta alteração, pelos vistos, essa batalha pela liberdade não foi assim levada a cabo, sabe-se lá porquê, não é? E, portanto, nestas contradições vêem-se, de facto, como, por exemplo, a contradição evidente de ter na tomada de posse de Trump aqueles líderes das grandes companhias tecnológicas, nomeadamente o Zuckerberg, faz-me de facto, acho mesmo graça, porque o Zuckerberg correu do Facebook o Donald Trump e ainda era ele o presidente dos Estados Unidos da América e agora está lá para receber, olha, aqui estes investimentos para a inteligência artificial, que todos eles querem beneficiar dos 500 mil milhões de dólares que o Donald Trump arranjou ali entre estas empresas para impulsionar essa nova frente de batalha económica que, através da inteligência artificial, se está a fazer, que, aliás, já agora, me preocupa também muito a sua utilização em termos militares, quer do lado dos Estados Unidos da América, quer do lado europeu, quer do lado da China e da Rússia. Tudo isso vai criar um mundo muito mais perigoso do que aquele que vivemos, que já é bastante perigoso. Mas, enfim, são contradições do capitalismo. Podemos encerrar hostilidades e voltar para a semana? É assim? Então vá, adeus. Passem bem. Bom fim de semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.